Boa noite, bem-vindos a mais um Espiritualizando. Hoje eu quero conversar com vocês sobre meditação. Afinal, o que é meditação? E eu queria começar então fazendo uma reflexão, pois meditação na realidade é um termo guarda-chuva para uma série de práticas, as mais diversas possíveis, né? No entanto, o nosso conhecimento do que a gente chama de meditação está cada vez mais fixado em algumas práticas específicas que historicamente ocorreram, né, em função das pesquisas que o Ocidente foi fazendo a respeito do tema. Quando nós falamos, então, de meditação, o que geralmente vem à mente? Uma pessoa sentada, em silêncio, com as pernas cruzadas, talvez, olhos entreabertos, em paz. Mas será que meditação é isso? Então, muito do nosso conhecimento foi forjado através da pesquisa com algumas práticas, como a prática da atenção plena, conhecida também como mindfulness. Essa prática está extremamente bem estudada e os benefícios dela são indubitáveis para a ciência. Mas meditar seria apenas isso? Eu lembro de quando começou a se estudar atividade física, né? No início, os estudos de atividade física eram com o treinamento aeróbio, mostravam grandes benefícios para o treinamento aeróbio. E em algum tempo, tudo o que nós sabemos se resumia ao exercício aeróbio. Precisou muito tempo para se quebrar a barreira, por exemplo, dos exercícios resistidos, de olhar para o Tai Chi Chuan, para a yoga, como uma prática física. E hoje nós temos, então, um cabedal de práticas de atividade física que podem ser utilizadas de diversas formas. Eu sinto que com a meditação está acontecendo um movimento muito parecido, pois as práticas que foram estudadas são poucas, diante da imensa quantidade de práticas que existem que são meditativas. Então, quando você olha para todas essas práticas, o que elas têm em comum? Na minha impressão, o que elas têm em comum é a focalização da mente, é a atenção. Ou seja, a atenção plena, que é motivo dos estudos, né, dessa prática, a atenção plena está sempre presente. Seja através de um mantra, seja através do movimento do corpo, seja através da respiração. A questão é você estar presente. Mas como assim presente? Eu posso não estar presente? Vamos tentar esclarecer. É ativamente presente. Totalmente focado no que você está fazendo. Uma história do Zen budismo fala um pouco sobre isso, né? Uma pessoa chegou para o mestre budista e perguntou: mestre, o que é o Zen? E o mestre respondeu de uma forma simples: quando como, como, quando bebo, bebo, quando durmo, durmo. Uma resposta simples para expressar uma coisa que não é tão simples assim. Estar 100% na experiência o tempo inteiro. Esta capacidade de estar 100% o tempo inteiro presente, ela é inata do ser humano. O ser humano, na natureza, biologicamente envolvido com a natureza, ele precisa estar em plena atenção. Ele não pode estar distraído. Um ser vivo distraído é presa fácil. Então, dessa experiência da plena atenção do nosso mestre Zen budista, nós podemos dizer que isso gera uma intensidade de conexão com o momento presente que pode ser sublime.
E aí alguns autores vão falar do Deus das pequenas coisas, que está presente quando você olha para essas coisas pequenas, mas totalmente presente no que você está fazendo. Isso é muito importante de ser notado, porque eu fico me perguntando se a gente precisa de uma prática para fazer isso. Ou se na realidade a gente precisa tornar a nossa vida uma prática, que é o objetivo, na realidade, do Zen budismo. A nossa cultura é uma cultura de entretenimento, de distração, de interferência, de ruído. Então, é muito importante que às vezes a gente sente para meditar, para ter atenção plena. Eu fico pensando como que a gente se distanciou, né? A gente se distanciou da atenção plena, assim como a gente se distanciou da atividade física. Hoje eu preciso reservar um período do meu dia para fazer ginástica. Talvez eu tenho que reservar um período para fazer meditação, porque durante o meu dia eu não consigo estar com a atenção plena. Eu não consigo estar em atividade física. Então, façamos um período. Isso tem um benefício que a ciência já é capaz de mostrar. Mas diante de todas essas práticas, né, que existem, né, as práticas orientais, as práticas que estão lá naqueles povos tão distantes, às vezes elas têm um brilho diferente, talvez elas respondam para nós, né, como sair dos nossos próprios problemas de conexão e foco. No entanto, dentro da nossa cultura, nós teríamos práticas meditativas talvez tão eficientes como? Será que alguém estudou, fez um mapeamento cerebral das lavadeiras de roupa nas beiras dos rios que lavam e cantam repetidamente, batendo sucessivamente as suas roupas do mesmo modo durante horas? Alguém estudou o fluxo cerebral das ceramistas lá da Bahia, que ficam horas e horas centrando as peças na argila, moldando, horas e horas, em posições que são posições praticamente do yoga? Isso não foi estudado. Foi estudado, por exemplo, o cérebro do surfista, o cérebro de um nadador de maratona aquática, o cérebro de um alpinista? Um erro de atenção significa morte. Nós somos naturalmente programados para entrar em atenção plena. Mas, quando se fala de meditação, também se percebe o seguinte: a atenção plena, muitas vezes, é o passo inicial para algo mais. Que é algo mais? Para, por exemplo, a contemplação, né? Você testemunhar a mente, você testemunhar a vida, você entrar em relação sem julgamento. E quando não há julgamento, a mente não pula nem para o passado nem para o futuro, e ela, quando não tem julgamento, ela não faz digressões sobre as suas questões pessoais, cotidianas, e você deixa aquilo passar. E que é a natureza da mente, ela é assim. E se for pensar, a gente poderia dizer que é a natureza da vida. Tudo isso, então, cabe dentro da meditação. A concentração, em primeiro lugar, a contemplação, e depois técnicas outras que podem nos ajudar, por exemplo, a entrar em compaixão, em novas relações emocionais com a vida, com as pessoas, chamadas técnicas compassivas, né? Mas nós também temos outras coisas que podemos chamar de meditação. O terço das avós, né? A prática do terço, que se assemelha muito a uma prática de repetição de mantra. A repetição de mantra foi estudada pela ciência, né?
não é muito melhor para uma pessoa da nossa cultura, talvez católica ou cristã, repetir a Ave Maria do que algo em sânscrito? Será que não tem um significado mais profundo, uma conexão simbólica mais interessante? Talvez seja até mais prazeroso fazer isso? E os louvores dos evangélicos não caberiam como meditação? As danças circulares dos derviches no sufismo? O giro frenético de caboclos incorporados? Os mutetos repetitivos de orixás? Tudo isso pode estar dentro desse universo da meditação. Então, para finalizar, na realidade a gente conhece hoje muita coisa sobre a prática de meditação, focado em algumas experiências específicas, né? Isso é muito pouco perto de tudo que cabe dentro desse guarda-chuva que é a tal da meditação. E aí eu pergunto, e você? O que é meditação para você? Você pratica? Que tipo de meditação você pratica? E assim como a atividade física, eu penso que a atividade precisa ser um hábito. Praticar a meditação uma vez ou outra não vai te ajudar, assim como a atividade física. Alguns estudos mostram que é necessário pelo menos 20 minutos durante 8 semanas para se alterar alguma coisa. Se você for pensar 20 minutos num dia, acho que dá para praticar. Pratique. Obrigado e até o próximo Espiritualizando.